Olá, bom dia! Muito obrigada pela sua audiência. Vamos começar então mais um final de semana juntos aqui na tela da Band. E hoje no estúdio com a gente o médico endocrinologista Luiz Henrique Canani, a nutricionista Paula Zubialri e o cirurgião bariátrico Cláudio Motim. Vamos falar sobre prevenção e tratamentos para o diabetes tipo 2. Entre eles está a cirurgia metabólica. Os mitos e verdades sobre a redução de estômago também é assunto de hoje. Conheça a história de quem precisou fazer a cirurgia bariátrica. E tem mais, os efeitos da música no desenvolvimento de bebês prematuros. Tem ainda uma receita premiada e que não desperdiça nada. Os talos e as folhas entram nessa. Fica com a gente, o Mais Saudável já começou. Quase 19% dos brasileiros estão obesos, segundo o Ministério da Saúde. Porto Alegre tem 74% de pessoas com excesso de peso ou obesas. Isso é fator de risco para muitas doenças. Daisy tentou, fez inúmeras dietas para perder peso. Conseguia reduzir 5, 6 quilos, mas logo ganhava tudo de novo. Em abril do ano passado, realizou uma cirurgia bariátrica, que diminuiu o volume do estômago de Daisy em 80%. De lá para cá, perdeu 45 quilos. Disposição, mais vontade de fazer algumas coisas que antes eu ficava meio reprimida por causa do peso. É vida nova, não tem como nem comparar com antes, é uma vida totalmente nova. A jovem de 30 anos chegou a pesar 131 quilos. Eu tinha alguns problemas com cálcio, ferro, albumina, mas colesterol alto, tudo, mas depois, quando eu comecei com todo o procedimento da cirurgia, eu consegui regular tudo, assim, né? Até porque eu não poderia se eu não tivesse bem de saúde, né? Agora está com 86 e pretende reduzir mais 20 quilos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de pessoas com sobrepeso e obesidade quase triplicaram nos últimos 40 anos. No mundo, são cerca de 650 milhões de obesos. Aqui no Brasil, 1 em cada 5 indivíduos é obeso e mais da metade da população das capitais está com excesso de peso. A obesidade, considerada epidemia, preocupa as autoridades. A obesidade ela resulta em problemas cardiovasculares, em problemas reumatológicos e problemas psiquiátricos, ela está associada à depressão. E hoje em dia está muito em voga também a questão da relação da obesidade e vários cânceres. Convidamos o cirurgião bariátrico Cláudio Motim e a nutricionista Paula Zubialri para falar sobre a cirurgia bariátrica e metabólica. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado por estar aqui presente com vocês mais uma vez. Que bom para conversarmos justamente telespectadores, enfim. Sobre... Obrigada. Falar muda a vida de uma pessoa depois que passa pela cirurgia, mas é todo um processo para chegar até aí e também ao longo da sua vida, não é mesmo? É mesmo. Agora, a gente gosta de chamar a cirurgia, eu pessoalmente chamo assim, e o nosso grupo pensa assim também, a cirurgia é uma ferramenta. Ela é burra, ela instala na pessoa que é aquela que tem condições mediante avaliação rigorosa, enfim, emocional, nutricional, clínica. E então, essa cirurgia, quando a pessoa tem as condições de lidar com ela, a gente entende que a pessoa entendeu que, na verdade, a cirurgia é a ferramenta que não faz nada. O que é o grande negócio da cirurgia, entre aspas, é a mudança de hábitos. Se a pessoa não muda os seus hábitos, se ela não muda o tipo de comida, a forma de comer, enfim, toda uma série de coisas, se não acresce a isso a atividade física para manutenção muscular, que aí entra aquela coisa de perda de músculo excessiva. A Paula agora está pesquisando nessa área de perda de sarcopenia, que se chama, né? Enfim, se a pessoa não muda os seus hábitos, a cirurgia falha. Mas aí que não é a cirurgia falha, a pessoa falhou com a cirurgia. Pois esse é o grande problema das pessoas acharem, e elas querem uma mágica, e realmente não é. A mágica é ela mesma mudar os hábitos. Mas essa pessoa, ela precisa estar realmente engajada nisso para fazer. E como é que é essa avaliação? Porque não adianta a pessoa ir lá e dizer, eu quero fazer a cirurgia? Não adianta. Desde antes, né, o primeiro contato que o paciente já tem no grupo, a gente já tenta deixar claro que a base desse tratamento é o cuidado nutricional,
é atividade física e é emagrecer com qualidade. Não é só reduzir os quilos na balança, né? Porque toda cirurgia tem risco. Sim. E ela são várias técnicas dentro Na verdade, desse tratamento. Na verdade, Quais são em termos elas? técnicos, nós hoje predomina no mundo 2 técnicas, que é a manga gástrica, ou seja, a gente tira uma tira de estômago e resta uma tirinha, tipo uma banana, que ali vai caber o alimento e passar pelo estômago. Então, o alimento permanece o estômago permanece no trânsito alimentar. E a redução do estômago, que eu citasse que entre as reduções a que se fala é o bypass, ou desvio gastrointestinal com uma montagem da descida do alimento em forma de Y, que é o Y de Roux. Tecnicamente é bypass gastrointestinal com Y de Roux. Por quê? As cirurgias têm 3 mecanismos, a gente pode usar 1, 2 ou 3. Por exemplo, o sleeve, esse que se fala, tem 2 mecanismos, é restrição de entrada alimentar e um hormônio que mexe, que é a grelina, o hormônio da fome, né, que a pessoa de início não tem fome nenhuma, depois volta um pouco. Já o bypass tem 3 mecanismos, né? Tem o mecanismo da restrição, tem o mecanismo hormonal, que esse é muito poderoso, inclusive é algo que impacta no diabetes, que é um hormôniozinho lá que mexe, ou mais de um até quando sai, se sabe. E depois o desvio intestinal, que impacta também na absorção. Então, é uma cirurgia considerada mais poderosa. E por isso ela é chamada, desde 2015 no mundo inteiro, de cirurgia como alternativa de tratamento do diabetes. Mas uma das coisas importantes, né, mais uma vez, tanto no peso quanto no próprio diabetes, é a pessoa aderir à mudança de hábitos. Se a pessoa pensa que diabético vai operar e vai poder comer bastante açúcar, bastante carboidrato, não vai dar certo. E isso acontece? Acontece. Muito? Sim. E as pessoas retomam peso aí? E existe o reganho de peso, né? Mas desde o início, como a gente comentou, a gente sempre orienta o paciente que é importante a adesão a esse tratamento nutricional. A base do cuidado na alimentação vai ser a restrição e controle da quantidade de carboidrato ingerido e priorizar a proteína, né? Devido a esse paciente estar com o estômago reduzido, a proteína é o alimento onde tem mais dificuldade. Ela tem um processo digestório mais complexo do que o carboidrato. Então, a tendência sempre é o paciente recorrer ao carboidrato justamente por ser mais fácil. É mais fácil comer, é mais rápido, né? Então, a gente sempre tenta resgatar nesse sentido. Prioridade à proteína, até porque onde a gente tem um cuidado na ingestão de proteína, no total do dia, em todas as refeições tem que ter uma fonte de proteína, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha uma perda de peso com qualidade, que é reduzir o percentual de gordura, principalmente a gordura visceral, que a gente tem trabalhado muito hoje, e manter, né, a massa magra preservada. Porque não é perder peso, é perder a composição perder corporal. da parte do corpo que é doente, que é a gordura de dentro do abdômen, de dentro da barriga, Que é visceral. Essa que causa prejuízos. E é isso que vocês conseguem hoje. É isso que a gente consegue isso qualificar. É uma novidade. Com comida adequada, com alimento adequado. E pensando, como a Paula disse, falando em proteína e em carboidrato, que são 2 opostos, mas tem mais outras coisas que são energia pura, como gordura, álcool e outros tantos. Até a fruta. A fruta você pode engordar comendo fruta. Sim, porque tem muitas calorias lá dentro. O que se pensa mesmo é que, assim, pensando fisiologicamente o corpo, de onde é que veio teus músculos, da tua pele, muitos dos hormônios que tu tem? Veio de 2 componentes fundamentais. Embora tenha um pouquinho de gordura, a parte neurológica tem gordura, a parte de hormônios tem gordura, mas é pouco. Então, o que a gente pensa? Pensa que alimento tem formadores do corpo e os que têm energia. Simplificando assim, grosseiramente até para o leigo entender. Os alimentos formadores são fundamentalmente proteína e vitaminas. Esse tem que fazer parte da tua vida, porque nós estamos trocando célula aqui. No começo do programa eu tinha uma quantidade de células. No fim do programa eu vou ter outra. Mas quem é que vai renovar essas células? Vão ser as proteínas que eu como e as vitaminas que eu como. Então, esse é fundamental. A energia que entra em forma de carboidrato, de gordura e outros mais, ou de fruta, essa é para gastar. E hoje nós medimos taxas metabólicas basais com muita precisão, bem aproximada da realidade. O que acontece? Se eu sou um obeso genético, eu tenho obesidade em toda a minha família e dentro de mim. Só que eu não estou gordo, né? Agora eu limito a minha ingesta calórica em 1.500 calorias, que é o que eu gasto. E isso é muito pouco. E é importante, então, essa disciplina, que as pessoas tenham consciência tem disso, tem que entender e conseguir realmente ter bons resultados depois de uma cirurgia que é... E isso tem que pensar que é para toda a vida.
Não é só enquanto emagreceu, aí emagreci, estou normal. Não existe essa normalidade. Até porque a existe. recuperação da cirurgia é muito delicada, ela é trabalhosa, digamos assim, é né? um procedimento cirúrgico de grande porte. Né? O paciente vai se submeter a uma cirurgia e vai ter um desvio dentro do intestino, vai ter uma redução dentro do estômago o resto da vida. Por isso é tão importante esse trabalho que vocês têm. Sim, de que é educação. De educação e com uma equipe multidisciplinar. Muito obrigada, então, pelas informações, por todas essas orientações, porque realmente a gente sabe o problema que é hoje a obesidade no nosso país. Obrigada, mais uma vez, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. E agora a gente mostra alimentos poderosos contra os raios de sol. É claro que não podemos deixar de usar protetor solar, mas com uma ajuda de alguns alimentos, o nosso corpo fica ainda mais protegido. São eles os fotoprotetores. Importante consumir em torno de 3 frutas por dia e elas devem estar presentes de forma variada e todos os dias na nossa alimentação. Nós não vamos conseguir esse efeito se nós alternarmos esse consumo, ou seja, ficarmos dias sem consumir as frutas na dieta. No caso dos legumes, a gente precisa de mais ou menos uma porção, isso também variando durante a semana com a presença de peixe, para garantir esse efeito na pele. Vamos fazer um intervalo, é bem rápido. Já voltamos para falar sobre diabetes tipo 2, o mais comum entre as pessoas. E tem também uma receita de massa, mas essa é feita de um jeito diferente. Agora eu aproveito e te convido para participar do nosso programa. Pode enviar vídeos, sugestões de assuntos para a gente falar aqui pelo e-mail maissaudável@band.com.br. E não esquece de entrar nas nossas redes sociais e nos marcar usando o hashtag #maissaudável e hashtag BandRS. Estamos de volta e agora o destaque é para o Novembro Roxo. Sim, este mês também tem uma campanha com o propósito de chamar a atenção sobre a prematuridade. E hoje, dia 17, é o Dia Mundial da Prematuridade. 1 em cada 10 bebês nasce prematuro. Visitamos a UTI neonatal do Hospital Divina Providência, que tem um projeto especial para ajudar no desenvolvimento de quem chegou antes do tempo. Quer saber mais? Então veja no nosso quadro Espaço Saúde. Eles ainda precisavam de mais tempo na barriga da mãe, mas chegaram antes. Lavínia tinha apenas 31 semanas de gestação. Já completou um mês aqui nesta unidade de terapia intensiva neonatal. Que aqui ela está bem cuidada, está se recuperando bem e logo ela já vai para casa. Henrique também está na UTI neonatal. Nasceu com 33 semanas e a Ângela acompanha de perto o desenvolvimento do filhote. A evolução dele assim é fantástica, né? As gurias aqui, a gente se sente em casa. Poxa, desculpa. É muito bom. O acolhimento nestas horas faz toda a diferença no tratamento. É uma sensação de elas serem super mães, né? De poderem lidar com um serzinho tão pequeno, tão inofensivo, né? E a gente deposita toda a confiança nelas. A gente consegue ofertar aqui no hospital algumas coisas, como, por exemplo, o contato aquele junto com os pais, né, diário, o método canguru que a gente faz, a musicoterapia. A musicoterapia é um projeto novo aqui na UTI neonatal do Hospital Divina Providência. Desde julho, 2 vezes ao dia, as luzes se apagam na hora do silêncio e a música de ninar toma conta do espaço. A equipe continua ligada e monitorando os bebês, mas num outro ritmo. Nada de barulho, o som agora é este. A frequência cardíaca, respiratória e todos os outros sinais vitais do bebê são verificados. Esses sinais vitais eles são lançados no sistema,
eletrônico, que é no prontuário eletrônico, e nós captamos esses dados e a partir desses dados que nós mensuramos, né, a partir do horário que termina a musicoterapia, capta essas informações e é a partir daí que nós analisamos os dados, no caso, quantitativos, né. O qualitativo é por observação, tanto da equipe de enfermagem, ou melhor, de todos os profissionais, né, como dos próprios familiares que estão acompanhando o bebê. Passa uma tranquilidade, uma segurança, né? Algo que parece que tu não tá numa neonatal, sabe? Parece que tu tá num outro lugar. As pessoas ficaram mais calmas, mais tranquilas. A gente percebe até que os pais ficam mais calmos, o bebê dorme muitas vezes, né? Bom para eles, né? Bem para eles ficar tranquilo, relaxar. Esse carinho, cuidado tão especial com o paciente, a família, é tão importante quanto a qualidade do tratamento técnico. Nós, no Hospital Divina Providência, é muito forte essa parte da humanização, né? De ter presente sempre o carisma das irmãs. Então isso a gente leva também no atendimento. Mais de 37 prematuros já foram embalados pela música durante a internação na UTI. O projeto ele prevê que a gente, no mínimo, se avalie 60, né, crianças. Então a gente está, logo estamos concluindo também todo o projeto o piloto, para depois a gente validar melhor os dados. A gente vai manter, porque comportamentalmente a gente percebeu uma melhora bem importante. E agora a gente fala do Novembro Azul, mas não é sobre a campanha de combate ao câncer de próstata, é sobre o diabetes. Sim, porque existe uma coincidência nas campanhas. Hoje nós vamos falar sobre essa doença que causa mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Está aqui no estúdio um dos coordenadores da Sociedade Brasileira de Diabetes e é chefe também do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o médico Luiz Henrique Canani. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. E realmente o diabetes hoje, o diabetes tipo 2, nós vamos falar que é mais frequente do que o tipo 1. Tem a diferença, até podemos começar explicando rapidamente assim, a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. Laura, bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de falar de um assunto tão importante. Existem vários tipos de diabetes, os dois mais comuns é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquela doença que aparece mais na infância, aparece mais por uma deficiência de insulina. Frequentemente os pacientes são magros, não tem muito a ver com a alimentação, com a dieta, eles precisam aplicar a insulina para sobreviver. A gente pode dizer que é autoimune, é uma doença autoimune? A maioria das vezes, 80% deles são autoimunes. Felizmente é uma doença menos comum que a do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença que aparece mais com o passar dos anos. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de criança com diabetes tipo 2, pela obesidade infantil, pelo sedentarismo, mas ainda os números não são tão alarmantes como outros países. É uma doença que aparece depois dos 35, 40 anos de idade, aparece muito associada ao excesso de peso, à má alimentação e, felizmente, é uma doença que a gente pode mudar o curso, a gente pode fazer intervenções, prevenções que evite que a pessoa desenvolva esse problema. Porque a prevenção é possível e a pessoa pode não desenvolver o diabetes tipo 2. Mas depois que já adquire, ela também pode deixar de ter o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é uma doença genética, não quer dizer que a gente vá ter. Existem algumas famílias com maior propensão. Se a pessoa se manter em forma, se manter com uma atividade física, se manter uma alimentação adequada, ela pode prevenir. Aparecendo o diabetes, as mesmas medidas podem normalizar os níveis de glicose. A gente não costuma usar o termo curar o diabetes, porque no momento que a pessoa voltar a ganhar peso, voltar aos hábitos inadequados, vai voltar a glicose alta, que é o que caracteriza o diabetes. E quais são os sintomas do diabetes? Os sintomas clássicos que a gente tem sempre que pensar é tomar muita água, urinar muito, perda de peso. Outros sintomas que lembram muito são cansaço, fraqueza, câimbras, infecções fúngicas, no homem muitas vezes infecção do pênis com cândida, na mulher a candidíase. Alterações na visão, flutuação da visão. Mas, às vezes, esses sintomas demoram para aparecer. Normalmente, eles só vão aparecer se a glicose estiver acima de 200. O diabetes é considerado acima de 126, que começa a longo prazo a trazer problemas graves, por exemplo, de retina, de problemas de visão, de rins,
é a primeira causa de problema de diálise. Então, entre 126 e 200, 220, ela é assintomática. O diagnóstico é feito através da glicose? Através da medida da glicemia, do açúcar no sangue e da glicose. Como foi comentado anteriormente, a cirurgia bariátrica é um exemplo de indivíduos que podem normalizar a glicose. Alguns cirurgiões mais animados falam na cura do diabetes, mas a gente sabe, se esses indivíduos voltarem a ganhar peso, voltar à alimentação inadequada, o diabetes volta também. Hoje, felizmente, nos últimos 5 anos, nós temos várias medicações novas, vários tratamentos que mostram ajudar na perda de peso, que não causam grandes complicações, que não têm efeitos colaterais e ainda mais, diminuem a mortalidade. Então, seria a primeira opção. Aquele paciente que não está conseguindo controle, que não está evoluindo bem, que está apresentando problemas, complicações do diabetes e está acima do peso, eu acho que a cirurgia bariátrica é uma opção. A gente tem só que passar que não é uma solução mágica. A pessoa tem que fazer por si depois, durante e depois da cirurgia, senão não funciona. E um acompanhamento muitas vezes é importante, psicológico. É extremamente o preparo, é extremamente a parte pré-cirurgia, escolher o paciente que vai se adequar, que vai evoluir bem. Existe muito problema pós-cirúrgico de depressão, as pessoas mudam muito rápido o seu estilo de vida, as suas rotinas, o seu tipo físico, a sua visão de si mesmo, e isso tem que ser preparado. Muitas vezes a pessoa tem aquela coisa mágica, não, eu faço a cirurgia, vou perder o peso, depois eu resolvo. Não, tem que ser antes esse trabalho, esse preparo, e aí o paciente bem selecionado, o paciente bem trabalhado, eu acho que é uma opção bem interessante. É importante que as pessoas que estão com diabetes levem a sério, porque tem gente que não leva muito a sério e acaba também tendo uma vida sedentária, não cuidando da alimentação, usando muitas bebidas alcoólicas às vezes. Deixa eu aproveitar teu gancho, existem 2 pontos importantes. Primeiro, metade das pessoas em todos os levantamentos aqui no Brasil e no exterior, quando tu faz o teste, não sabem que tem diabetes. Os sintomas só vêm aparecer quando está muito alto. Então isso é um alerta para que as pessoas façam seus exames periodicamente seus exames, e controlem. Não confiem nos sintomas, peguem os fatores de risco, excesso de peso, diabetes na família, pessoas que tiveram diabetes na gestação, pessoas que tiveram filhos acima do peso ideal, pensar que pode, com o passar dos anos, desenvolver o diabetes e ele aparece antes nos exames do que os sintomas. Então, é silenciosa, né? É silenciosa a parte inicial, com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, por todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Vamos agora então ficar de olho na nossa alimentação e a gente mostra uma receita que é premiada no concurso Chefe Mesa Brasil, promovida pelo SESC. E a ideia da disputa é estimular hábitos saudáveis e atitudes sustentáveis, evitando o desperdício de alimentos. A Marisa Alves Dutra, do Centro Social Madre Regina, ficou em 3º lugar com uma receita de massa colorida. É diferente. A grande final aconteceu no centro de Porto Alegre. As 3 finalistas representam entidades sociais que precisam de doação de alimentos. E o desafio de criar receitas novas com o que chega até a cozinha de cada uma delas rendeu aplausos. O programa Mesa Brasil é uma rede de solidariedade que integra doadores de alimentos que seriam desperdiçados ou por um erro de produção ou por um excedente de produção. E esses alimentos que seriam desperdiçados, o SESC vai lá coletar e leva para organizações da sociedade civil, para entidades sociais que aproveitam esse alimento e combatem a fome de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Para se ter uma ideia, de 80 a 90 toneladas por mês, só o SESC Porto Alegre faz essa logística de evitar o desperdício e combater a fome. Então, vamos conhecer a receita da massa colorida criada pela Marisa de Novo Hamburgo. Anota aí os ingredientes: 5 talos de folhas de beterraba, 2 ovos, sal, azeite, meio quilo de farinha. Para o recheio, uma abobrinha média com casca e semente, uma cenoura com casca, uma cebola pequena, 4 dentes de alho, uma colher de manteiga, agrião e manjericão a gosto. Vamos botar os talos da beterraba. Depois, coloque no liquidificador ovos, sal, azeite e bata até misturar bem. Agora a gente mistura bem, sova bem. Pode colocar até na mesa também, né? Para ter mais espaço. E depois de sovar, hora de esticar a massa. Agora eu vou contar um truquezinho. Vamos passar farinha de milho média para cortar a massa, para ela não grudar. Vocês podem fazer assim
Ou fazer assim também, tipo rocambole. Pode cortar dessas duas maneiras, tá? E essa aqui é tradicional. Depois a gente abre elas assim, ó, solta, fica bem soltinha, ó. Agora a gente vai cozinhar ela em água quente. Agora eu vou colocar o macarrão, então, na água, que eu coloquei uma colher de sal, tá? Uns 15 minutos. Enquanto fica cozinhando, a gente vai refogar os legumes para fazer o recheio da massa. Um alhozinho. Tudo com casca, tá? Mas a gente aproveita tudo nessa receita. A semente, as cascas. Refogue e use os temperos a gosto. Outro truque da Marisa é usar no refogado um pouco da água da massa. Agora, então, a gente vai finalizar. Agora a gente vai misturar o refogado. Os pedacinhos da massa parecem carne, ó. E as folhas da beterraba a gente também pode aproveitar para cortar bem fininho. Tá pronta a nossa massa colorida. Na semana que vem, vamos conhecer o segundo lugar do concurso Chefe Mesa Brasil, promovido pelo Sesc. É uma cuca de banana com casca e tudo. O Mais Saudável fica por aqui, mas se você quiser rever o programa inteirinho, acesse o site da Band RS ou o canal da Band RS no YouTube. Daqui a pouco, o programa vai estar lá. Também não esquece de curtir a página da Band no Facebook e o Instagram também. Fique agora com o Alejandro Malo no programa Entre Amigos e eu volto sábado que vem, 9h30 da manhã, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Tchau!